Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Geografia Fluente. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que já vinham se acumulando ao longo dos últimos meses, elas culminaram nessa madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, numa invasão massiva, uma invasão por terra, mas também por ar e por mar, do território ucraniano pelos russos. Essa invasão e os ataques que a Rússia está fazendo ao território ucraniano não se limita apenas à porção leste do território, dentro da qual algumas regiões, como Donetsk e Luhansk, já tinham sido inclusive reconhecidas como independentes pela Rússia no início dessa semana. Mas ela também atingiu pontos do interior do território e a própria capital, Kiev. Então, realmente é uma ação em grande escala e que avança pelo território ucraniano. E esse é, sem dúvida nenhuma, um assunto que domina hoje os telejornais, que domina as páginas de notícias, que domina as redes sociais. Muita gente querendo mais informações, querendo entender as razões desse conflito. Eu mesmo hoje fui bombardeado com inúmeras perguntas por parte dos alunos, por parte das pessoas, dos seguidores no Instagram, nas redes sociais, querendo entender melhor esse conflito. E eu já adianto o seguinte, esse vídeo aqui ele é só um resumão do resumão, para que você possa pelo menos ter o básico, mas no meu canal do YouTube tem uma live que foi feita juntamente com o professor Marcelo Antunes, especificamente sobre esse assunto. É um vídeo mais longo, é uma live de um pouquinho mais de 1 hora, mas vale a pena assistir porque ali nós tratamos de forma mais aprofundada sobre os fatores, sobre as possíveis consequências e tudo que envolve esse conflito. Eu tenho um grande amigo que vive na Ucrânia já há muitos anos, ele é padre lá, e hoje mesmo mandei mensagem para ele pedindo para que ele enviasse notícias, preocupado inclusive com a segurança dele. Ele não estava na capital, estava no interior do país, a centenas de quilômetros da capital Kiev, mas está se deslocando para a capital. Diz que por enquanto as coisas estão relativamente tranquilas, tem muita gente deixando a capital em direção ao interior para evitar possíveis ataques que possam acontecer. Mas por enquanto, segundo ele, ainda o pior não começou, não chegou. Os ataques parece que se limitam mais a alvos militares, a bases militares ucranianas, e tentam também destruir a infraestrutura do país para evitar uma mobilização, uma contraofensiva por parte das forças militares ucranianas. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que as relações entre Ucrânia e Rússia elas são muito antigas. Na verdade, a origem dos dois países ela é uma origem comum. O que hoje nós conhecemos como Rússia surgiu em território pertencente à atual Ucrânia. Foi o chamado Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev. É um reino formado por uma confederação de povos eslavos lá no século IX, que se estendeu até o século XIII, e cuja capital foi Kiev a princípio e depois foi transferida para Moscou por conta de invasões mongóis, e por conta da defesa mesmo do território e do governo. Mas em diferentes momentos da história, a Ucrânia foi anexada, foi incorporada, foi dominada pela Rússia. Foi o caso, por exemplo, do Império Russo, lá entre os séculos XVIII e início do século XX, depois da União Soviética, dentro da qual a Ucrânia figurava como uma das 15 repúblicas que faziam parte do país, que era liderado, que era comandado por Moscou. Mais recentemente também nós tivemos a anexação da Crimeia, que é uma península que fica ao sul da Ucrânia, em pleno Mar Negro, pela Rússia. E tudo isso não é mero acaso. Na verdade, a Ucrânia ela é altamente estratégica para a Rússia em vários sentidos que eu vou comentar aqui com vocês. Não é apenas um vizinho a Ucrânia. A Ucrânia é o pilar de toda a estratégia russa. E qual é essa estratégia? Bom, a Rússia, desde o final da Guerra Fria, desde a dissolução da União Soviética, ela luta para se tornar novamente uma grande potência, porque ela foi rebaixada a uma potência de segunda ordem após o fim da União Soviética. E essa é a principal missão que o Vladimir Putin, presidente russo, acredita ter. Então ele acredita que está no poder para levar a Rússia novamente aos tempos de glória, à condição da potência que ela merece ser, segundo a avaliação do governo. E existem 3 grandes razões para a Rússia considerar a Ucrânia como uma peça-chave, um território estratégico. A primeira, eu diria que é propriamente militar. Então, a Ucrânia ela dá passagem ao território russo para quem vem da Europa Ocidental. Ela permite o acesso por terra ao território russo. Mas não é só isso, porque a Ucrânia está muito próxima
da Rússia, não só da Rússia como um todo, porque a Rússia é um país imenso, continental, o maior país do mundo, mas da própria capital, Moscou. A distância, por exemplo, entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou, capital da Rússia, é muito pequena. E a distância da fronteira do território ucraniano com a capital, Moscou, a capital da Rússia, é de cerca de 400 quilômetros, então a proximidade é muito grande. E qual é o problema? Bom, o problema é que desde o fim da Guerra Fria, desde o fim da União Soviética, a OTAN vem se aproximando dos países do leste europeu, rompendo com um acordo que foi feito com os russos de que manteriam a sua antiga zona de influência, a área lá da Cortina de Ferro, fora dos domínios da OTAN. Então, a OTAN integrou vários países dessa região, como a Bulgária, como a Letônia, Estônia, Lituânia, e agora também estava avaliando uma possível integração da Ucrânia. Uma integração da Ucrânia poderia representar a instalação de bases militares, inclusive com armamento, com arsenal nuclear, muito próximo do território russo, muito próxima à capital Moscou. Então é óbvio que tem uma questão aí de segurança. Mas é claro que não é só isso. Então há também razões econômicas. A Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural e de petróleo do mundo, é também uma das maiores exportadoras de gás natural e de petróleo. Cerca de 1/3 do gás consumido na Europa é proveniente da Federação Russa, e tem países em que a dependência é muito maior. Por exemplo, a Alemanha. 40% de todo o gás natural consumido na Alemanha vem da Rússia. E esse gás, boa parte dele passa pelo território ucraniano. Tem gasodutos importantes passando ali pelo território ucraniano. Mas não é só isso. A Ucrânia dá acesso ao Mar Negro. E o Mar Negro seria a única saída para um mar de águas mais quentes que a Rússia teria. Porque a Rússia não tem portos quentes, fora os portos da Crimeia, que dão acesso ao Mar Negro, que por sua vez permite o acesso ao Mar Mediterrâneo e à Europa e ao norte da África de maneira geral. E a terceira e última grande razão tem a ver com questões étnicas. Porque a Ucrânia é um país dentro do qual estão várias minorias, entre elas descendentes de russos. Então há porções do território ucraniano, há regiões na Ucrânia em que a maioria da população, embora seja minoria no todo, mas nessas regiões a maioria da população ou é russa ou descende dos russos. E isso tem a ver com essas anexações, com essas integrações do passado. É o caso lá da região leste, né, onde a língua mais falada é o russo e não o ucraniano, e onde parte significativa da população, a maioria da população, tem uma simpatia maior por Moscou do que por Kiev, pela Rússia do que pela própria Ucrânia. Então, nos discursos do Putin isso fica muito claro, essa ideia de que a Rússia está visando defender os interesses russos dentro da Ucrânia, ou melhor, proteger as minorias russas dentro da Ucrânia. E por que justamente agora? Por que não em outro momento? Bom, tem várias razões que ajudam a entender exatamente essa questão. Uma delas é porque os Estados Unidos estão fragilizados, estão enfrentando um crescimento da impopularidade do governo Biden. Também a imagem dos Estados Unidos no mundo está bastante abalada depois da saída da desastrosa invasão do Afeganistão. Um momento de transição política em países muito importantes da Europa, como por exemplo a França, como por exemplo a Alemanha, e também a aproximação e a assinatura de acordos estratégicos com o principal aliado da Rússia hoje, que é ninguém menos do que a China, a segunda maior economia do mundo e a terceira maior potência militar, atrás justamente da Rússia e dos Estados Unidos. Então a Rússia procurou se blindar o máximo possível das sanções que certamente serão aplicadas pelo Ocidente à sua economia, e tendo esses acordos já assinados, foi muito mais fácil de tomar essa decisão. As perguntas que mais me fizeram hoje foram: primeiro, existe risco de uma terceira guerra mundial em função dessa invasão da Ucrânia? E a segunda, quais são as consequências para o Brasil? Claro que não dá para explorar isso tudo aqui, precisaria de mais pelo menos um vídeo inteiro só para falar sobre isso, mas claro, é importante lembrar que tudo depende das decisões que forem tomadas. Mas é claro, a chance de uma terceira guerra mundial, ela é real, ela existe, embora creio eu que seja pouco provável, pelo menos pouco provável que ela aconteça nesse momento. Até mesmo porque a OTAN e os Estados Unidos já fizeram sinalizações no sentido de que, por hora, vão manter mais sanções econômicas do que um contra-ataque direto militar à Rússia.
E é bom dizer também que as condições postas hoje são muito diferentes daquelas do final dos anos 30 lá do século passado, quando a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada com a invasão da Polônia pela Alemanha. Então hoje o poder de destruição da humanidade é infinitamente superior àquele que existia naquele momento. E em relação às consequências para o Brasil, eu diria que, bom, elas são inúmeras, mas nós poderíamos sintetizar nas consequências ou nos impactos econômicos, por exemplo, né, o aumento da inflação, que pode inclusive repercutir também nas eleições de 2022 aqui no país, o aumento do preço do barril do petróleo, que certamente irá repercutir no aumento do preço dos combustíveis e derivados, e também na escassez de alguns insumos agrícolas, né, por exemplo, fertilizantes, que são importados pelo Brasil da Rússia, e até mesmo numa janela de oportunidade para que o Brasil aproveite a redução da oferta russa para também se tornar um exportador ainda mais forte de produtos agrícolas para vários países do mundo, inclusive para os países europeus. Do ponto de vista da segurança propriamente dita, tudo vai depender da posição que o governo brasileiro vai adotar em relação ao conflito, ou seja, de que lado que o governo ficará. Porque vocês devem estar lembrados, o Brasil historicamente é um aliado dos Estados Unidos, o Bolsonaro desde o início do seu mandato tem mantido essa postura, tem reforçado cada vez mais essa postura, porém recentemente viajou para a Rússia, fez acenos muito simpáticos a Vladimir Putin, inclusive declarou sua solidariedade à Rússia nessa questão com a Ucrânia. Então vamos aí esperar os próximos capítulos. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito assim de forma muito rápida, quase que no improviso, porque de fato não houve tempo hábil para preparar alguma coisa mais sofisticada. Espero que tenha ajudado, e não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece.